Eu não tinha responsabilidade alguma, eu fui criado pela minha avó. Minha mãe morou comigo quando eu tinha 15 anos e talvez para compensar essa distância que minha mãe teve comigo afetiva, ela acabou afrouxando um pouco as rédeas da responsabilidade e acabou criando um mundo para o filho em vez do filho para o mundo. Minha mãe me dava tudo e eu só queria saber de academia, treinar jiu-jitsu, fui campeão brasileiro de jiu-jitsu, acabei que não tinha aquele talento de sobra e o esporte não me levou à frente, mas eu gostava de treinar praticamente todos os dias, ia para academia, saía com os amigos e só frequentava festas. E eu não tinha compromisso com os estudos e eu acabei abandonando os estudos, o ensino médio aos 17, 18 anos, 17 anos. Terminei o ensino médio com 26 anos de idade através de supletivo. Meu filho, pequeno, sem plano de saúde, quando eu morava no Guará, tinha um excelente imóvel lá, tinha um carro novo, tinha moto, vivia nas melhores festas treinando e perdi tudo. Minha mãe perdeu tudo, minha mãe teve que vender a casa, vários amigos sumiram, ficaram poucos e eu tive que superar isso, foi difícil, eu nunca tinha lido um livro na minha vida inteira, mas eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar a situação. Jiu-jitsu não me dava dinheiro, eu não tenho tato para comércio, para circular produtos e serviços, então só me restou a alternativa, que era estudar. Obtive o conselho de algumas pessoas, dentre elas um irmão por parte de pai, que é procurador, e algumas outras pessoas que falaram que o estudo seria um instrumento que poderia me salvar e salvar minha família. Mais frustração do que sucesso. Eu não tinha uma base muito sólida em língua portuguesa, até hoje eu falo. Então eu compensei com muita leitura, muitos exercícios. Meu primeiro concurso foi em 2008, para técnico judiciário do Tribunal Superior do Trabalho. Então esse ano eu reprovei em todos os concursos de técnico judiciário aqui, que teve no Distrito Federal. Cheguei até a questionar se eu realmente era capaz de passar em concurso ou não, porque eu ouvia de pessoas que eu jamais passaria em concurso público, porque eu terminei meu ensino médio através de supletivo. Eu, Pablo, com 30 anos de idade, estagiário do Ministério Público do Distrito Federal, e tinha um determinado servidor, que fazia piadas, brincadeiras sem graças, que era praticamente da minha idade, e ele falava brincando: poxa, Pablo, quem mandou não estudar, agora estagiário titio com 30 anos, tem que tomar vergonha na cara. Ou seja, assim, esses dias eu cheguei, foram dias marcantes que eu fiquei, não foi só uma vez que ele falou, foram algumas vezes, eu fiquei bastante chateado, eu cheguei até a chorar. Assim, a promotora que trabalhava, que me supervisionava, viu essa situação, conversou comigo. Então foi bastante difícil, porque eu estava com uma dificuldade enorme, eu estava bastante dedicado, mas até então não tinha obtido nenhum resultado ainda em aprovação para concurso público. E eu lembro que isso foi assim, um fator determinante, apesar que serviu como combustível também, essa situação. Poderia me derrubar, mas me derrubou na hora, mas após refletir, serviu até como combustível. Hoje eu até agradeço esse servidor, que eu não vou citar o nome não, mas eu até agradeço. A minha motivação, o meu combustível era o meu filho. E eu costumo falar que um ser humano motivado é imparável. O primeiro concurso que eu fui aprovado e efetivamente exerci foi de agente administrativo da Defensoria Pública da União. Por ironia do destino, na época, minha mãe estava recebendo auxílio doença, o INSS cassou esse benefício, minha mãe não conseguiu restabelecê-lo administrativamente, e quem conseguiu restabelecer esse benefício e depois aposentar minha mãe por invalidez foi justamente a Defensoria Pública da União, o órgão que eu trabalhava, exatamente o local que eu trabalhava, e uma defensora, que eu sou bastante grato até hoje, ela entrou com a ação, ela tomou todas as medidas cabíveis, conseguiu aposentar minha mãe. Então, o que já era um misto de carinho e gratidão que eu tinha para a Defensoria Pública, aumentou exponencialmente. E eu já era servidor da Defensoria Pública. Posteriormente, nesse período eu ainda estava na graduação, e ao me formar, surgiu em 2013
os concursos de promotor de justiça do Distrito Federal, né, do MPDFT, e defensor público do DF. Passei nos dois na primeira fase, da segunda fase também foram realizadas em um lapso de tempo próximo dos dois concursos. Só que nesse período eu tive uma tragédia bem grande. Minha mãe passou mal e precisou de um leito de UTI, minha mãe não tinha plano de saúde, e quem conseguiu o leito de UTI para a Defensoria Pública quem conseguiu o leito de UTI para minha mãe foi a Defensoria Pública. Eu lembro como se fosse ontem, em menos de 48 horas, minha mãe tinha sido encaminhada para um leito de UTI. Nesse período eu estava na segunda fase de ambos os concursos, atrapalhou significativamente meus estudos. Eu sou filho único por parte de mãe, então iria visitar minha mãe de forma periódica, e acabou que minha mãe desinternou e 10 dias após faleceu. Tanto é que eu fiz uma das provas para promotor de justiça, em um dos dias eu fiz as provas, depois eu não consegui fazer mais. Eu fiz a prova da Defensoria Pública, passei na segunda fase e fui para a prova oral. E nesse período saiu o concurso para procurador do DF, e eu acabei não fazendo porque estava justamente na época da prova oral da Defensoria Pública. Então, que gera um sentimento de gratidão, que já tinha sido aumentado na época da DPU, que minha mãe foi aposentada pela Defensoria Pública, pelo Poder Judiciário da União, mas por intermédio da Defensoria Pública da União, aumentou mais ainda como critério assim, de gratidão eterna, porque em menos de 48 horas, o plantão da Defensoria Pública conseguiu um leito de UTI para minha mãe, e após ingressar na Defensoria Pública, eu pude fazer a mesma coisa num período que eu atuei em matéria civil, por pessoas que passaram pela mesma situação que eu passei, de parentes precisando de medicamento, leito de UTI, né? E hoje eu me sinto super realizado como defensor público do DF. Hoje meu colega de trabalho, né, defensor público Dr. André Prachedes, que atua no júri de Brasília, foi meu primeiro professor de Direito Penal. A defesa é muito dinâmica e complexa. Acusar é difícil, mas defender é muito mais difícil ainda mais para quem defende pobre e hipossuficiente, que já sofre com a ausência de políticas públicas pelo Estado e já tem todo o aparato do poder punitivo, né, pronto para aplicar o direito penal. Estou falando no caso específico do direito penal. Polícia, né, Polícia de Atividade Judiciária, que seria no caso aí Polícia Civil, com inquérito policial, e o Ministério Público, né, manuseando aí a ação penal, enquanto a Defensoria Pública está sozinha para fazer a defesa do hipossuficiente. É ser perseverante, resiliente e paciente, porque saiba que porque o conhecimento não é construído do dia para a noite, demanda tempo. Então, vai ter esses momentos de frustração, derrota, sentimento de impotência, mas se você tiver uma motivação sólida, a minha foi meu filho, a sua pode ser seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, não interessa. O importante é você descobrir sua motivação interior e seguir em frente. Estudar, é óbvio, né, com material de qualidade, de forma estratégica, para que possa obter assim, um resultado favorável.